Família, um diamante de Deus. Capítulo 8. Um começo. Deus ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. Salmo 113, versículos 7 e 9. Como você pode observar, enfrentei muitas dificuldades até os 12, 13 anos de idade. As experiências ruins daquela época criaram grandes lesões em mim, mas os meus pais deixavam nos rastros de impiedade das pessoas uma marca de amor. No ano de 1993, eu tive a oportunidade de concluir os meus estudos. E como naquela vila as escolas só ensinavam até a 8ª série, tive que me mudar para o município de Primavera do Leste, Mato Grosso. Como eu já disse, sempre fui um sonhador, porém não sabia muito bem como realizar os meus sonhos, mas sabia que um dia os realizaria. Fui morar na casa de meus padrinhos na cidade. Havia muitas portas de empregos, mas a primeira que encarei. Fui para a construção civil. Deus permitiu que eu fosse trabalhar para um construtor chamado Luiz Henrique Mella. Nunca irei me esquecer dele, pois depois do meu pai, esse homem foi uma base para mim naquele momento. Era um homem de caráter que me ensinou a trabalhar muito bem. Ele era muito exigente. Tinha dias que eu ficava irritado quando ele me dizia que queria que o trabalho ficasse melhor. Mas hoje entendo como foi importante aquela exigência comigo. Aprendi a ser uma pessoa organizada e a fazer um ótimo serviço. Ele me ajudou a fazer a minha primeira casa. Sempre me deu apoio, muitas vezes me adiantava o salário. Foi muito bom amigo comigo e eu aprendi muito com ele. Entrei como servente de pedreiro e saí daquela empresa como pedreiro. Me tornei um bom profissional e posso dizer que aprendi muitas coisas na construção civil. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Graças a Deus eu não tive uma má companhia. Tive um patrão muito bom, uma pessoa que me orientou, que me mentoreou, acreditou em mim, puxou minha orelha e me incentivou a crescer. Foi quando eu comecei a descobrir que podia conseguir algo. Esse homem foi muito honesto comigo, me pagava certo. Às vezes eu precisava de uma semana de serviço adiantado ou 2, até mesmo um mês, e ele estava pronto para servir ali. Se tornou um amigo da minha família. Jogávamos bola juntos, uma pessoa que faz questão de citar nesse livro, pois me ajudou muito mesmo. Até através daquele trabalho consegui comprar as minhas primeiras roupas, meus tênis que gostava muito, meus bonés, e vivi uma vida muito boa ali no início. Como todo jovem, eu tive algumas paqueras, mas nunca tive namorada firme. E foi naquela época que tive a oportunidade de conhecer o grande amor da minha vida, a Juste. Lembro-me que era uma manhã de julho e estava um frio terrível em Primavera do Leste. Nós não tínhamos muro nas nossas casas, nem na casa do meu pai, nem na casa da tia dela. E a uns 8 metros de distância, um do outro, eu estava escovando os dentes no tanque da minha casa e ela na casa da tia dela. Resolvi olhar para o lado e quando olhei, ela olhou também. Eu não sabia que ela estava morando naquela casa. O olhar dela foi tão penetrante que me conquistou naquele momento. Aqueles lindos olhos castanhos encontraram os meus e tocaram profundamente o meu coração. O frio estava forte, mas eu senti mais frio ainda. Senti algo que não consigo explicar. Mas hoje eu sei que foi algo da parte de Deus. Dentro de mim eu disse, eu vou casar com essa menina. Verdadeiramente é o amor da minha vida. Falei com a minha irmã, minha caçulinha, a Neide. Tem uma menina ao lado da tia Lúcia, quero que você vá falar com ela. Preciso namorar essa menina, gostei dela. Respondeu, você está louco, menino? Foi a resposta dela, mas ela falou com a Júcia, que o irmão havia gostado dela. E à tarde, quando passava de bicicleta na frente da casa, como de costume, ela me mandava balinhas com recadinhos pela prima Welma, dizendo que queria ficar comigo. Aquele namoro do passado, bem bacana e saudável. Uma semana depois nós começamos a namorar.
e ela tornou-se a minha primeira namorada. Nós nos apaixonamos e tudo começou nas nossas vidas. Aquele sentimento que não sabia explicar, mas que tomava conta de mim cada vez mais. Entre idas e vindas, porque terminamos algumas vezes, recordo-me de um domingo à tarde que fomos à praça, em frente à igreja católica, e nos sentamos em um dos bancos. Quando veio em nossa direção uma menina da Assembleia de Deus, fazendo evangelismo, entregando folhetos, eu entendo que Deus já estava me chamando, me preparando, de uma forma que eu não entendia. Deus, em sua infinita sabedoria, continuava o processo dele em minha vida. O diamante continuava a ser lapidado. A menina me entregou um folheto com muita educação. Li o que dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A Ju sempre respeitou as coisas de Deus, mas quando a menina se afastou, eu amassei aquele folheto na mão e joguei debaixo do banco. Entretanto, apesar de estar um pouco longe, a uns 10 metros de distância, aquela menina bonita, de cabelos compridos, viu. Ela voltou e era uma menina de Deus. Eu vi o seu rosto brilhar. Moço, eu sei que não serviu para você, mas posso levar? Porque pode servir para outra pessoa ali na frente. A minha cara foi ao chão, não sabia o que dizer. E me calei mediante aquela atitude que tive. Eu sabia que Deus estava agindo, mas não tinha conhecimento dos mistérios de Deus. Não entendia o trabalhar de Deus em mim. Senti tanta vergonha daquilo, não sei por que agi daquela forma. A Júcia até discutiu comigo, me perguntou por que eu tive aquela atitude, que ignorância a minha, mas Deus estava trabalhando em meu coração. Namoramos durante 2 anos e por causa de algumas situações que estávamos passando, decidimos morar juntos na casa dos meus pais. Capítulo 9. Resistência. Eu e meu irmão trabalhávamos na mesma empresa e nos finais de semana nós sustentávamos a casa dos nossos pais, porque meu pai ainda não era aposentado e não conseguiu mais trabalhar por conta dos problemas de AVC. A minha mãe também não trabalhava porque tinha acabado de chegar na cidade. Nós então mantínhamos a casa. Ela fazia cultos domésticos em casa, junto com outras pessoas da igreja dela. Mas ao invés de entender o seu chamado, eu ficava com raiva. Os crentes estavam reunidos ministrando a palavra e eu passava no meio com um ódio que não sabia de onde vinha, uma força maligna dentro de mim. Eu dizia a ela: essa semana não vou ajudar a senhora, porque a senhora fica enchendo a barriga dos crentes, desses pastores ladrões. Fui muito rebelde nessa época. Havia um vazio muito grande em meu interior e não sabia como, mas alguma coisa teria que ser feita para preenchê-lo. Eu não entendia que somente o Espírito Santo de Deus iria preencher o tamanho vazio dentro de mim, claro, se eu deixasse. Em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. A palavra estava ali dentro de casa, mas eu ainda não queria me render ao Evangelho. Achava que não era o momento, mas Deus sabe como trabalhar na vida de um homem e só tem pensamentos de paz a nosso respeito. Em Jeremias 29, 11 e 13 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Por preocupar-se comigo, Deus colocou grandes amigos em minha vida. Eles começavam a me evangelizar e me chamavam para ir à igreja. Eu ainda era resistente e por vezes quando eles ligavam para me chamar, a Júcia que atendia o telefone, eu pedia para dizer que eu não estava. Fugi por muito tempo daquilo que Deus havia preparado para mim. Fui 2 vezes à igreja, gostei, mas não quis continuar indo. Eu era anti-dízimo, não concordava em devolver o dízimo, até chamava os pastores de ladrões. Um dia, entretanto, fui a um culto e o pastor pregou ensinando a respeito do dízimo. Eu estava para sair da empresa onde trabalhava e disse a mim mesmo o seguinte: se eu fizer um acerto nessa empresa, vou dizimar. E aconteceu. Lembro-me que entreguei o dízimo como prometido e com o restante do dinheiro decidi fazer uma lanchonete. A Júcia não aceitou aquela ideia.
Não é de Deus você fazer isso, ela me disse. Um colega do serviço também me aconselhou, cara, não faça isso. Eu pensava em continuar trabalhando na construção e a minha esposa no bar, mas ela não queria, dizia que não era vontade de Deus. O pastor mandou um recado para mim dizendo que aquela ideia não era da parte de Deus. A minha esposa até sugeriu comprarmos uma moto para irmos à igreja, mas eu era teimoso e estava decidido, obcecado, não iria para a igreja, continuaria dizimando, mas na igreja eu não iria. Precisamos estar atentos àquilo que Deus fala conosco através das pessoas. Eu estava fechado, não queria ouvir ninguém. Era um projeto meu, que eu queria pôr em prática, fora da vontade de Deus. Eu estava mesmo sem direção, fiz o que havia decidido, mas o bar não durou 80 dias. Certa ocasião, um rapaz bebeu durante toda a madrugada e a certa altura me olhou e perguntou, você é crente? Eu, assustado, respondi, eu não. A minha esposa caiu na risada. O homem continuou, você tem jeito de crente, parece um crente. Eu me lembro que nessa madrugada, quando fomos para casa, ficamos sabendo que o rapaz pulou de um caminhão e suicidou. Eu sabia que dentro de mim deveria buscar um rumo, uma direção para a minha vida, que estava totalmente desconfigurada. Até aquele rapaz já havia visto o chamado de Deus em minha vida. Era Deus me dizendo para eu não seguir com aquilo que não era o projeto dele para a minha vida. Ele tinha outros maiores para mim e eu precisava apenas aceitá-lo e querê-lo. Capítulo 10. Um passado presente. Com tantas feridas abertas do passado, comecei a tornar-me uma pessoa agressiva dentro de casa. Nunca agredi fisicamente minha esposa, mas fazia inúmeras agressões verbais, xingamentos. E tínhamos incontroláveis discussões. Às vezes ela dizia, para, não fala isso. E eu falava, descarregava. Uma relação abusiva. Passamos a viver momentos bem conturbados, um tsunami de problemas. Não sabia como resolver os meus conflitos internos e acabar descontando na pessoa que mais amo, a minha esposa. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso é um padrão de Deus para o casamento. É preciso deixar os pais e unir-se ao cônjuge. O casamento envolve uma mudança de fidelidade. Antes do casamento, a devoção da pessoa é aos pais, mas depois é preciso mudar para o cônjuge. Os psicólogos chamam isso de corte dos laços psicológicos. Nós podemos levar em consideração a sabedoria dos nossos pais. Claro, eles podem ter sugestões relacionadas a muitos aspectos de nossas vidas quando estivermos casados. Mas esse corte dos laços é extremamente necessário. Infelizmente, eu não conseguia fazer isso. Talvez por ter sido muito doente no passado, achava conforto em minha mãe, e tudo que acontecia em casa eu corria para contar para ela. Qualquer mínima discussão, você sabe, a mãe vai proteger a quem? O filho. Eu deveria ter feito os cortes dos laços psicológicos, mas não o fiz. Aquilo foi criando uma avalanche de problemas em nosso casamento. Nós separávamos em um dia, voltávamos no outro. Algumas vezes ela ia para a casa da tia, outras dormiam no outro quarto, ou simplesmente virávamos as costas um para o outro. Quantas e quantas vezes dormimos assim, sem sabedoria? Eu costumava brigar mais, ao invés de ir até ela, conversar, solucionar o problema, que muitas vezes era tão simples, e pedir perdão. A Ju tentou por volta de 2 anos. Muitas vezes ela estourava também e até pegava faca para me ameaçar. Era uma confusão terrível dentro da nossa casa. Uma situação horrível de se viver. Eu chegava do trabalho, nos sentávamos cada um em um sofá e assistíamos as novelas. Lembro-me de assistirmos uma novela chamada Uga Uga e vivemos em nosso casamento as mesmas situações das novelas. Então ela começou a estudar e eu passei a me tornar um homem ciumento, como ela também era, cobrava coisas que não existiam, até que um dia, depois de suportar aquela situação por tanto tempo, ela me disse, nós vamos nos separar. Que nada, você fala todos os dias isso, não tem vergonha na cara. Ela resolveu ir embora. Eu pensei, ela vai, mas volta daqui a pouquinho. Pois mesmo dentro dessas crises, sempre gostei dela. Por isso hoje tenho tanto prazer em trabalhar com famílias, principalmente com casais. Porque o que falo neste livro e transmito a eles, aprendi de uma forma dolorosa na prática.
Não fiz curso algum para aprender o caminho para restaurar um casamento. Aprendi o que é gostar de uma pessoa e ter forças para lutar e vencer as forças malignas dentro de mim e conseguir entender que nunca vencemos sozinhos e sempre precisamos de Deus para lutar por nós. Podemos comparar com uma teia de aranha que prende os insetos e besouros, sendo obrigados a permanecer ali. Mesmo sendo sufocados, levados a uma tortura e sem forças para lutar, essa era a situação que eu me encontrava naquela época, sem forças para sair da teia. Deus permitiu que a minha esposa fosse embora. Naquela tarde de terça-feira, cheguei à minha casa e ela estava vazia. E dentro do guarda-roupa só havia um baby doll e uma peça íntima. Ela disse que não foi de propósito, que na pressa se esqueceu. Quando olhava para aquela peça de roupa, eu me lembrava dos nossos momentos juntos. Para mim, foi horrível e uma tortura conviver com aquilo. Passou um dia, 2 dias e no terceiro dia eu pensei, não vou atrás. Mas quando chegou a tarde, fui procurá-la. Sabia onde ela estava. E esse foi o grande erro. Ela disse, eu sabia que você viria. Só que eu quero dizer que eu não te amo mais. Não te quero mais. Toca a sua vida, eu vou tocar a minha vida. Enquanto nós dois estamos juntos, tudo bem. Mas agora você faz o que bem quiser da sua vida. Porque eu vou fazer o que bem quero da minha. Senti o mundo desmoronar em cima de mim. Senti que tudo havia acabado. Naquele momento, me senti sem forças. Nunca havia idealizado um suicídio no passado. Pelo contrário, tinha medo de morrer. Mas desse dia em diante, comecei a sentir prazer na morte. Momentos terríveis que passei. Minha vida perdeu o sentido naquele momento. Voltei para casa, sentei no corredor entre os quartos e comecei a chorar. Sempre fui um cara que não chorava fácil. Chorava por dentro, mas não exteriorizava. Contudo, naquele dia, lembro-me que o sol batia na janela vermelhinho à tarde, por volta das 6 horas da tarde. Comecei a chorar bem baixinho e dali a pouco, muito alto, um choro profundo e desesperador. Não suportava mais. Batia no meu peito e dizia a mim mesmo, para com isso. E eu não conseguia. Sabia que meu casamento havia acabado. Foram dias em que o Senhor me levou a refletir em todas as coisas que eu havia passado com minha esposa. Passava como um filme em minha cabeça. Capítulo 11, uma luz. Conhecendo a sua personalidade, sabia que não voltaria para casa mais. Então vieram diversos pensamentos demoníacos. A Bíblia diz que o diabo fez várias propostas a Jesus. Certa vez, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mateus 4,3 diz também, dar-te toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser, se prostrado me adorares. Mateus 4,9. Não satisfeito, ainda levou Jesus ao pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Mateus 4,6. Ele confrontou Jesus por 3 vezes e ao levá-lo ao pináculo do templo, intentava que ele se suicidasse. E pior ainda, citava as escrituras. Quantas pessoas hoje no mundo, por causa de uma depressão, uma crise, acabam cometendo suicídio? Foi por causa das orações e intercessões de alguém que eu não o fiz. Deus me conservou em vida, mas os pensamentos de pular para baixo de um carro eram gigantescos, amarrar uma corda no pescoço, uma série de coisas erradas. Então, se o diabo tentou a Jesus, ele pode tentar a você. Mas o caminho certo é seguir a Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Provérbios 16:25 diz assim, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é morte. Apesar de ser um homem de bem, honesto e trabalhador, o caminho que eu estava levando era para a morte. Não era o correto, não era de paz, era de destruição. Jesus disse que nos dá a paz e a alegria que precisamos. João 14:27 diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Eu estava buscando com a força do meu braço. Enquanto eu chorava desconsolado naquela tarde, pensava, acabou, o que eu faço? O que é que eu vou fazer da minha vida? O fim do meu casamento se deu por uma junção de problemas. Naquela altura nós tínhamos a nossa casa e para os padrões da época levávamos uma vida muito boa. Sempre andávamos de mãos dadas, bem,
só nós dois. Ela andava bem arrumada, todavia a nossa intimidade ninguém conhecia, ninguém sabia o que estava acontecendo internamente entre nós. As brigas, os xingamentos, a dureza, as grosserias, tudo que eu despejava nela por conta das feridas não cicatrizadas, e ela também descarregava em mim todos os processos dolorosos pelos quais ela passou em família. No dia seguinte, pela manhã, fui trabalhar com o meu irmão e o meu cunhado. Nós estávamos fazendo o muro de uma casa. Meu irmão percebeu quanto eu estava agoniado. Ele nunca se meteu no meu relacionamento com a minha esposa, mas sabia que havia acontecido alguma coisa. Havíamos pegado aquele serviço juntos, mas de repente, no meio da perturbação dos meus pensamentos, me veio uma luz e eu lhe disse: cara, eu vou ali. Eu nem consegui terminar o trabalho, mas tomei a decisão mais correta da minha vida. Lembrei-me do pastor Davi Grubert e pensei: vou atrás desse pastor, porque a Jus não vai voltar comigo. Foi ele o pastor que havia me dado muitos conselhos na época sobre a construção do bar, para que eu não o fizesse. Peguei a bicicleta e fui à casa do pastor. O portão estava aberto e eu entrei e ele estava sentado numa cadeira tomando uma garrafa de chimarrão. Havia outra cadeira branca ao seu lado e ele me disse: não precisa falar nada. Começou a orar em outras línguas. Esta noite Deus falou comigo que viria um homem aqui e estava separado da esposa, totalmente destruído. Deus falou comigo. Aquilo foi tão forte, eu não havia contado a ninguém. Ele foi falando coisas profundas, colocou a mão em minha cabeça e orou. Meu corpo tremia e eu chorava. Eu que nunca chorava em igreja, nem em lugar nenhum, comecei a chorar forte outra vez ali. Então ele liberou uma palavra, disse que havia tido uma visão naquela noite onde treinava uns cavalos bem bonitos. Mas havia um deles que se destacava, corria muito à frente dos outros. De outra forma, posso dizer que no meio daquela situação toda, senti que poderia ser uma das pessoas que ele treinaria. O meu coração naquele momento se encheu de esperança. Naquela oração ele me disse: se você for fiel ao Deus que eu sirvo, vejo seus filhos entrando para a faculdade. Vejo a sua restauração. Aqui, querido leitor, gostaria de abrir um parênteses. A respeito da dúvida, a palavra do Senhor declara em Tiago 1,6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando o pastor Davi disse que via os meus filhos indo para a faculdade, posso dizer que uma dúvida muito grande entrou em mim. Por quê? A minha esposa já havia ficado grávida. E no 5º mês, quando a barriga dela estava a coisa mais linda, quando eu já passava a mão na barriga e sentia o bebê, ela teve que ir às pressas ao hospital. Pensei que fosse algo normal, corriqueiro, não estava preparado para o que viria. Foi um momento de grande angústia. Lembro-me que a doutora me chamou e disse que ela teve um aborto detido. Eu nem sabia o que era aquilo, mas minha esposa teria que ficar internada. Não imaginei que ela ia perder a criança. Fizeram o procedimento de curetagem e no dia seguinte a doutora me chamou. O meu bebê estava dentro de um vidro com formol. Era um menino. Foi uma tortura para mim. Você consegue dimensionar a dor que eu senti? Aquilo desabou dentro de mim. Ter um filho homem era um sonho. Planejava jogar futebol com meu menino, passear. Mas o meu primeiro filho o Senhor recolheu. Foi um dia muito doloroso, extremamente forte. A doutora me mostrou aquele vidro de formol com o meu bebê dentro e eu chorei ali mesmo. Mais um sonho sendo frustrado. Certo dia, tempos mais tarde, a Jus me disse no calor de uma discussão: nem para fazer filho você presta. Como aquela palavra me machucou. Apesar de tudo, hoje louvo a Deus pelo que aconteceu, porque a criança nasceria num lar onde presenciaria muitas tragédias, coisas que não lhe fariam bem. Voltando ao que o pastor me disse naquela manhã: se você for para a sua casa, tirar essa camisa da Bad Boy, mudar de vida e quiser uma mudança, eu vou atrás de sua esposa e nós vamos restaurar o seu casamento. Eu vejo seus filhos na faculdade, grandes coisas acontecerem, sua família sendo restaurada e um grande ministério em sua vida, pois você tem um chamado de Deus. As palavras que saíram da boca daquele homem foram tão poderosas que me convenceram. E eu fui para casa, cheguei à casa da minha mãe e ele disse o que havia acontecido. Hoje eu brinco com ela, porque na altura ela me disse: meu filho, cuidado, porque tem muitos falsos profetas por aí.
Naquele tempo a minha mãe queria que eu congregasse com ela. Hoje eu entendo e logo fiquei animado. Pensei que já iria acontecer tudo naquele mesmo dia. Pensei, hoje à noite já vou dormir com a minha esposa e meu casamento já vai estar restaurado. Nós que vivemos no imediatismo temos uma grande dificuldade em esperar o tempo de Deus se concretizar em nossas vidas. O Salmo 40, versículo de 1 a 4 diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.